Olá, povo, eu sou a Liz, finalmente estou aqui. Eu estava na live no lugar errado, né? Eu estava no meu perfil. Porque o que acontece? Como eu tô pelo celular, eu coloco lá cantinho dos escritores, ele não aparece pra mim, né? Então, como não tava aparecendo, eu falei, nossa, que estranho, né? Então, provavelmente eu tava no meu perfil, né? Então, ok. Então, estamos aqui finalmente às 8h35 do dia 5/6/2020, né? Um pouquinho atrasada, porque eu estava no lugar errado, mas ok, né? Eu já me achei, estamos aqui. Então vamos lá. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se tá ok o som, porque eu não posso me testar agora, mas já tá aparecendo aqui pra mim. Provavelmente vai dar um delayzinho, como sempre, né, por conta das lives. Sempre parece que eu tô me autodublando, mas paciência, é assim mesmo, né, como que acontece. E hoje, né, são textos reflexivos, são textos bem, que vai te fazer pensar um pouco na sua vida, um pouco em você mesmo, né? Eu tô querendo fazer alguns especiais antes que a gente comece mesmo. Eu quero começar a fazer um especial da Clarice Lispector e do Machado de Assis. Se vocês quiserem, hoje a gente pode estar conversando sobre isso no final, né, dessa live. Porque como hoje são só 3 textos, então dá pra gente conversar sobre autores brasileiros, tá bom, gente? Porque eu quero muito trazer mais poesias, mais textos, trabalhar com vocês textos em português. Então, pode ser português de Portugal? Sim, português de Portugal. Eu acho engraçado falar português de Portugal, gente. Desculpa, eu sou meio besta. Mas é legal, é uma coisa assim, bem diferente que eu quero fazer. Eu estava estudando o texto A Cartomante de Machado de Assis, eu achei formidável, é um texto incrível, tem um final bem interessante. Tem um texto hoje que eu vou ler que tem mais ou menos o mesmo final da Cartomante. O estilo de escrita desse autor, ele segue muito parecido com Machado de Assis. Por isso que eu estou separando para vocês, eu estou trazendo, né, esses textos aqui. Vai ter live todas as sextas-feiras, às 8h20, mas eu começo às 8h30 por conta da minha internet de manivela. É que tem que dar corda, gente, senão o negócio não funciona. E até funcionar, demora um pouquinho, não é mesmo? É mesmo. Eu roubei aqui, quando agora que a gente vai começar realmente, eu vou fazer uma citação nesse comecinho de live, porque eu vi esse texto aqui no grupo e eu falei, poxa, eu não vou nem pedir permissão para poder ler. É uma citação do Eliabe Quitiniano, membro aqui do grupo do Cantinho dos Escritores, e ele fala assim: um homem comum almeja ser especial ao tentar deixar sua marca no mundo, por pensar que um dia ele vai morrer e ninguém irá se lembrar que ele esteve aqui. A quem dera em um futuro distante os livros de história se lembrarem de mim, pois histórias contadas são registradas, são poucas, mas o que são lembradas por muitos são acontecimentos grandiosos. E é assim que eu começo essa live, uma live um pouquinho mais curtinha. Se vocês quiserem conversar sobre Machado de Assis, Clarice Lispector, qualquer outro autor famoso aí do Brasil ou de Portugal, deixa nos comentários no chat, que daqui a pouquinho eu já vou ler, tá bom? Então vamos lá para, de fato, agora o primeiro texto. Esse texto ele foi inspirado, né, num videozinho chamado Pachamama. Eu assisti, eu achei a animação fantástica. Ela é bem curtinha, é linda. E quem escreveu foi o Henrique Grunig. Espero que tenha falado certo o seu sobrenome, se não me perdoe, tá bom? A ideia dessas lives é realmente fazer um treinamento para finalmente aprender a falar, né? Porque parece que eu sou meio gringa, cara. É engraçado. Então vamos lá. Pachamama, Mãe Terra, Mãe Lua ou simplesmente Mãe. Uma mãe é aquela que cura, protege. Para que desconfiar?
Se é no medo que se encontra o seu amor, amor de mãe. É amor perene, sem vida útil. Precisa de proteção, precisa de sentimento, precisa de um coração. E esse, sem dúvida, é o mais fácil de se guiar. Eu achei. É curtinho, é bonitinho, é fofo. Eu gosto desses textos reflexível e curtinho como esse. Então vamos lá, agora sim, entrando um pouquinho mais profundo, sendo um pouquinho mais reflexivo nessa noite. Lembrando, antes de eu falar, na próxima sexta-feira é Dia dos Namorados. Já vi que tem alguns textos muito bons, que eu já separei. Eu ainda não pedi permissão por membros, porque eu ainda estou separando, né? Então, assim que eu separar todos, eu já começo a pedir a permissão. Quem quiser aparecer na live de sexta-feira que vem, por favor, coloca como live namoro. Eu tinha colocado namoro, enfim. E depois eu faço um postzinho bonitinho, aí vocês colocam lá a hashtag que agora eu simplesmente esqueci. Não, é hashtag namorados. Agora eu lembrei. Hashtag namorados. Porque eu vou ler nessa sexta-feira, tá bom? E sexta-feira, a semana que vem, provavelmente vai ter um especial da Clarice ou do Machado de Assis, tá bom? Eu quero muito fazer essa live com vocês, porque esses dois autores são autores realmente muito especiais que eu realmente quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então, tá bom. Então aqui, ó, o chat já falou já aqui, ó. O Alisson Machado. O Machado Mendes, escritor, nascido no Rio Grande do Sul. Tá, esse eu não conhecia, eu vou pesquisar e eu vou trazer aqui. Então, tá bom. Vamos lá para o próximo texto. Agora é de Gilberto Geraldo Santos. Banho de água fria. Não existe nada melhor que água fria. É balde de água fria. Se existe algo que realmente nos faz enxergar as coisas de forma verdadeira e absoluta, é tomar esse banho. Não há ilusão que resista a isso. E convenhamos, quem é que precisa de ilusão para viver de verdade? Na hora pode dar um choque térmico, fazer você se assustar, mas já no segundo seguinte vem a sensação gostosa de se aquecer na toalha quentinha. Você olha para dentro e enxerga o potencial que tem de se recuperar, quase como um Wolverine. Você vê que tem poderes mágicos e que eles vêm de dentro. Você procura ficar mais bonito, passa a prestar mais atenção aos seus detalhes, ou até mesmo em detalhes de outros que você não enxergava. Ganha a força do universo, conspira com os anjos, conversa com Deus. Entende a si mesmo e se ergue e faz acontecer. Não me venha levar um balde de água fria e sair correndo que nem cachorro molhado. Trate de ver a parte boa disso tudo. De tudo isso, desculpa. Pense o seguinte: alguém lhe trouxe esse balde, dificilmente essa pessoa seria capaz de notar o quão maravilhosa é a sua companhia. Pare de lamuriar, existem milhões de coisas que você vida quando está na zona das lamentações, inclusive o seu lindo e precioso tempo. Pegue essa água gelada e faça dela um brinde. Exatamente. Tome água, tá bom? A hora, o momento do nosso patrocinador, água da garrafinha, tá bom? Sim, mano, a gente tem que fazer umas piadas de vez em quando, porque agora sim, um texto mais profundo, mais reflexivo. Eu preciso realmente tomar um pouquinho mais de água, porque ele é um pouquinho profundo. Ele é enorme, assim, e eu gostei realmente muito bom. É uma história fantástica, de verdade. Certo, agora sim. Vamos para o último texto de hoje. O último texto que eu separei, né? Eu vi aqui que tem um texto
da Mirella Lima. Eu já vou ler, tá? Ela é nova aqui. Ela tinha mandado depois e eu tenho mais um aqui do... Eu ia ler na sexta-feira que vem, mas eu não vou resistir, eu vou ler hoje. É um mais bonitinho, para não ficar tão pesada essa live. Tá, é um dos Dias dos Namorados que daqui a pouquinho eu vou ler. Então vamos lá para Eduardo Fernandes e a história é a pipa de Carlinhos. Carlinhos desceu até a loja de ferragens do seu Manuel e comprou um tablete de cola de madeira. Apanhou algumas pedras pelo chão e fez um fogão improvisado, acendendo o fogo com alguns gravetos e com um rolo de papel higiênico que alguém jogara fora. Foi até ao lixo e catou uma lata de leite ninho. Juntou um pouco de água, deixou a mistura derreter lentamente. Partiu uma lâmpada fluorescente e deitou os cacos no colante, começando um processo metódico de esmagá-los com um paralelepípedo, até que virasse um pó muito fino. Entornou o conteúdo na lata e mexeu bem, criando um cerol de excelente qualidade. Pegou o seu carretel de linha, número 10, e esticou toda a extensão do fio por entre dois postes de alta tensão. Pôs um pouco do líquido da sua mão esquerda, semi-fechada, em forma de concha, e embebedeu todo o cordão, tornando-o altamente cortante. Correu até a venda da tia Zica e escolheu uma pipa de papel de seda com o emblema do Flamengo, o seu clube preferido. Prendeu uma rabiola à parte de baixo, riu do fio comprido. Os vários pedacinhos de papel de seda amarrados à linha lembravam-no sempre de uma lacraia. Estava pronto, a sua pipa tinha estabilidade para voar e poder de ataque para combater. Subiu no telhado do velho barraco abandonado, largou a linha e vendo o papagaio ganhar o céu do morro. Como um predador das nuvens, escolheu a sua vítima. Uma pipa azul e branca, linda, que voava suntuosa, cheia de habilidades, mergulhou na sua direção. O seu oponente ainda tentou fugir, mas não teve jeito. O cerol de Carlinhos cortou a linha do papagaio, deixando-o solto no vento a cair lentamente. Mas Carlinhos, que era um mestre na arte de soltar pipa, fez a sua raia mergulhar em direção ao papagaio azul e branco, enrolando-se na sua rabiola. A partir daí, foi só escolher a linha lentamente e sorrir ao ver aquela lindeza que acabara de capturar. No mundo das pipas, uns dias se ganha, outros se perdia. Era a vida. Exatamente então começaram os fogos de artifício e as sirenes fizeram-se ouvir. A polícia estava a subir o morro. Carlinhos olhou para a pipa vermelha no chão e entrou em pânico. Apesar dos seus 12 anos, era olheiro do tráfico e a sua função era empinar aquela pipa cor de sangue sempre que detectasse algum perigo. Era já a segunda vez que falhava a sua tarefa e sabia qual seria a sua punição. Gostava tanto de soltar pipa que acabava sempre por se distrair e esquecia de fazer o que realmente tinha que fazer. Pulou do telhado e fugiu. Foi encontrado algumas horas mais tarde, escondido atrás de uma caixa d'água, por um dos seus amigos do tráfico. 2 dias depois, foi enterrado num caixão fechado, já que o seu corpo estava em muito mau estado para ser velado como deveria ser. Quando os funcionários do cemitério preparavam-se para fechar a cova rasa, Dona Hermínia, a sua mãe, pôs em cima da tampa uma pipa com o emblema do clube preferido do filho. Onde quer que Carlinhos estivesse, quem sabe não pudesse ter lá de cima aquela velha infância que nunca pudera ter aqui embaixo.
eu confesso que eu tô me segurando realmente pra chorar. Nas duas primeiras vezes que eu li esse texto, eu chorei, assim, porque é lindo. Como que eu posso dizer? É um texto que você lê e você pensa realmente na vida, você pensa o quão sortudo você é pelas coisas que você tem. Porque as realidades das outras pessoas podem ser como essa linda história, minha mãe. História trágica, mas ela tem a sua beleza, né? Por conta desse finalzinho e como o autor ele colocou aqui passo por passo, sabe? Ele foi realmente muito, como que eu posso dizer? Muito, muito certeiro na forma que escreveu. Eu gosto bastante dos textos do Eduardo Fernandes, são bem provocativos mesmo. Lembra, assim, bastante Machado de Assis. Eu acho interessante um pouquinho, né? Por isso que eu queria falar um pouco do Machado, por conta dessa situação, né? Que você pega, assim, textos um pouquinho mais reflexível. Boa parte dos textos aqui no Cantinho dos Escritores são textos de amor, são textos, mas assim, e são raros, né? Os textos que ele tem uma outra vertente. Lembrando que aqui vocês podem escrever qualquer tipo de gênero, né? Qualquer tipo de diversidade mesmo. Quanto mais o texto abordar outros temas melhores, mas a única coisa que eu peço para vocês que esteja dentro das regras do tio Facebook, tá bom? Liz, eu marquei você na live e você não leu a minha poesia, o meu texto. Por quê? Porque eu fiquei com medo realmente do tio Facebook. E também eu tô com uma certa dificuldade ainda com textos românticos, muito românticos, tá, gente? Eu queria realmente pedir uma certa desculpa. Eu tô devendo um texto Poetisa Guerreiro. Eu acabei não terminando aquele texto, porque eu fiquei meio que com certa vergonha de terminá-lo. Me desculpa por isso. Então, gente, vocês querem conversar um pouquinho sobre o Machado de Assis e sobre a maravilhosa Clarice Lispector? Eu tenho mais um texto aqui para ser lido que foi colocado de último, né, na verdade. Mais dois, né, que eu tinha falado. São mais dois textos aqui. Da Mirella Lima, que eu já vou ler agora. E aí vocês veem se vocês querem conversar um pouquinho sobre o Machado de Assis e a Clarice Lispector. É claro que vai ter uma live especial dos dois, né? Provavelmente dias diferentes. Eu quero começar com a Clarice e depois ir para o Machado de Assis, tá bom? As sugestões de autores eu também vou estar anotando para fazer um estudo e trazer para vocês também. Então vamos lá, vamos de Marila Lima. Quantos para sempre você já ouviu acabarem em meses? Quantas palavras já calaram as tuas? Quantas condenações já fez a si mesmo? Quantos sorrisos já deixou ocultar? Quantas pedras já jogou em estradas alheias? Quantos já se fizeram tropeçar? Quantos dias já deixou passar? Quantos deles já quis eternizar? Quantas vezes já sentiu vergonha? Quantas vezes quis se mostrar? Quantos amigos já jurou serem eternos? Com quantos ainda tem vontade de conversar? Quantas barreiras já pensou que fossem impossíveis de transpor? Quantos já conseguiu ultrapassar? Quantas vezes já se calou? E quantas vezes não parou de falar? Quantas vezes deixou o belo ser fotografado por seu olhar? Quantas vezes disse que não iria aguentar? Quantas vezes se sentiu sozinho? E quantas vezes disse que o amor traz consigo a dor? E quantas vezes o amor te curou? E essa foi Mirella Lima, seja bem-vinda aqui ao Cantinho dos Escritores. Todas as sextas-feiras às 8h20 a gente está fazendo as lives para realmente divulgar a escrita e a leitura. Somos ainda anônimos, somos escritores que não temos ainda um trabalho reconhecido, muitos ainda não publicam nenhum livro, que é o meu caso. Eu tô com um livro quase pronto para publicar, mas eu ainda não consegui.
Mas aqui é um ajudando o outro, tá bom? Então, assim, que vocês tiverem texto, me marca, né? Coloca live cantinho, me dá permissão que eu leio nas sextas-feiras. Tem, tem alguns escritores que eu já estou separando para fazer a semana do escritor. O que é uma semana do escritor? Trabalhos maiores, tipo livros, com que coletâneas de poesia ou coisa do tipo. Eu tô querendo fazer uma live, provavelmente às 10, né, às 9, porque por conta da família grande, né, gente, é complicado essa vida. Então, assim, mais ou menos esse horário, né, das 9 às 10 horas. Pro pessoal de Portugal, eu vou ver se eu faço no sábado às 6, tá bom, gente? Porque eu sei que há uma diferença de 4 horas no fuso horário, então eu queria começar bem mais cedo para que vocês também conseguissem aí acompanhar, tá bom? Mas para quem é brasileiro, a gente vai começar um pouquinho mais tarde, porque eu sei que vocês conseguem, tá bom? Eu vou mais um texto aqui do Jopete Geraldo Santos, e é um texto bonitinho dos Dias dos Namorados. Escrevam, tá bom? Eu queria fazer uma semana de desafio, mas acho que acabou que a gente não vai conseguir. Mas aqui algumas sugestões de escrita. Então a gente pode escrever sobre um amor verdadeiro, que é esse tipo de texto que eu vou ler agora. Desventuras amorosas, então se você tiver um caso que não deu certo, alguma historinha engraçada, eu posso ler aqui também. E se você tem alguém que você gosta, alguém que você admira, mas amor de amizade, tá, gente? Amor de admiração, de gratidão, me marca que eu trago aqui. Eu já separei alguns textos, tá? Ironia da Angela Fick eu já separei, não, Inocência, desculpa. Texto Inocência eu já separei para poder ler, porque eu achei muito bonitinho. E é o tipo de texto que eu realmente quero nessa. Da questão do herói, da questão da admiração, do amor de gratidão, tá bom? É sempre bom falar sobre outros tipos de amores. Eu acho legal. Então vamos lá para o Jopete Santos. Vamos lá. Ninguém poderia ser tão especial como você é para mim. Preenche a minha vida, meu coração, meu mundo com tanta felicidade. Ninguém mais poderia me completar como você me faz. Com um simples gesto, com as suas doces palavras, com um sorriso, com o seu delicioso carinho. Ninguém mais poderia ser essa pessoa tão especial, tão meiga, tão cativante, tão doce, tão carinhosa, tão encantadora, tão fascinante, tão apaixonante como você é para mim. Ninguém mais poderia me conhecer e me compreender melhor do que você. Ninguém mais poderia ser o meu amor, ninguém a não ser você. Lembre-se, te amei ontem, te amo hoje, te amarei sempre e eternamente. Feliz Dia dos Namorados, mas fica aí para na sexta-feira eu vou reler ele porque eu achei muito bonitinho e como os textos hoje estavam bem reflexivos, eu resolvi ler ele hoje porque é sempre bom, né, gente? A gente terminar um pouquinho mais suave, apesar das reflexões, né, que é sempre muito importante ter, né? Então, assim, hoje foi textos bem interessantes que eu quero até comentar um pouquinho, né? Primeiro esse último, né, da Pipa de Carlinhos, que eu achei realmente incrível, de verdade, assim. Eu achei muito legal a forma que foi escrito. Banho de água fria é sempre importante, né, gente? Porque às vezes acontecem algumas coisas ruins e você tem que tirar, né? Fazer uma reciclagem dessas coisas. E a Pachamama, que por favor assistam. Depois eu vou. Ele deixou o link aqui, mas eu vou colocar novamente o link desse vídeo, que é um vídeo muito interessante. Sugiro que vocês também assistam e eu agradeço pela sugestão. Foi aquele tipo de coisa que soma, que te ajuda. E aí, agora, né? Eu vou finalizar com um texto meu, então. E aí, a gente pode conversar um pouquinho sobre o Machado de Assis e a Clarice Lispector.
brevemente, né, pra gente não ficar muito extenso nessa live, só se vocês quiserem, né, então se vocês quiserem conversar e tudo. Lembrando que eu tô com esse delay, então quando eu falo com vocês, demora um pouquinho pra me ter a resposta e parece que eu tô dublando eu mesma. Mas esse tipo de coisa eu vou resolver mais pra frente, né, assim que a gente tiver condições. Começo é feio mesmo, gente, por isso que eu tô aqui, para incentivar vocês a escreverem e também mostrar seus trabalhos, se você é desenhista, se você é escritor, vem aqui, né? Vem aqui, traga seu trabalho, porque a gente precisa realmente incentivar coisas boas. O mundo está passando por uma pandemia, uma situação horrível, complicada, e a gente precisa trazer um pouquinho de coisa boa, né? Porque ficar em casa é complicado, né? É bem difícil. Nem todo mundo tem quintal, nem todo mundo tem, né, condições. Então, escrever, né? Eu gosto muito de escrever. A Clarice Lispector, ela também, ela tem essa ideia, por isso que eu quero conversar com vocês sobre ela. Porque, assim, uma coisa é você ser um escritor profissional, né? Eu quero seguir a ortografia correta, eu quero fazer tudo bonitinho, eu quero colocar aquela frase de impacto, quero procurar as palavras no dicionário. Mas, e o seu sentimento e a sua emoção? Cadê? Onde está? É claro que quem é profissional também consegue colocar um pouquinho de si, um pouquinho do seu sentimento e da sua emoção. Consegue, sim. Mas às vezes fica muito mecânico. A Clarice Lispector, ela tem uma entrevista muito legal. Eu sugiro vocês assistirem. Eu coloquei aqui no grupo o link, né, dessa entrevista da Clarice, em que ela fala que ela não queria, ela não se via como uma escritora profissional. Porque a partir do momento que ela se visse como uma escritora profissional, ela não teria liberdade, ela iria perder essa coisa incrível que a escrita ela proporciona. Escrever para tirar sentimentos, para selar realmente. Quando você pega uma reflexão como a Pipa de Carlinhos, que eu li hoje, você pega os outros textos, o Balde de Água Fria, você começa a pensar, mesmo que as pessoas não enxerguem, mesmo que as pessoas não tenham esse acesso, você faz algo especial, você está criando alguma coisa. E ela fala sobre isso de uma forma muito incrível. Algumas perguntas assim, ela fala sobre os devaneios, né? Sobre essas ideias que vêm, né? Como que fala? Esqueci agora a palavra. Mas, enfim, as revelações que os escritores têm de simplesmente escrever aquilo que dá vontade, aquilo que é do coração mesmo, são coisas realmente muito delicadas. E assistam esse documentário e pra gente realmente fazer aí uma conversa melhor. O Geo Machado de Assis é interessante porque ele traz um realismo, né, da época. Ele tem os finais dele é um pouquinho mais provocativos, são textos mais da realidade. Então, assim, você tinha uma tendência muito do romantismo, você tinha uma tendência a finais felizes, e ele vem e quebra com isso. Então, cada autor, cada escritor, ele tem mais ou menos uma linha, uma forma de pensar, uma forma, aquilo que realmente gosta. E como a Clarice fala, não precisa você escrever bem, não precisa você ter um português excelente. Ela mesma tinha uma dificuldade muito grande. Tem um texto dela que ela fala sobre isso, sobre a dificuldade que é você escrever. Mas o amor pela escrita, o amor de você colocar as coisas, os seus sentimentos num texto é maior. Então começa mesmo, começa errado, começa com um texto simples e depois você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai desenvolvendo os textos. Se precisar de ajuda, é só chamar o pessoal que é de letras, o pessoal que é formado em jornalismo, que possui uma experiência melhor
nesse amado português, né, que sabe realmente escrever, dá uma ajuda para os novatos, dá uma ajuda para esse pessoal que... Porque, assim, começo é feio mesmo, gente. É feio, é assim mesmo. Eu acho até interessante falar isso. A minha primeira história foi horrível, mas tá bom, né? Tinha um conteúdo interessante. E me apostaram em mim, falaram, não, legal, eu gostei. E eu sempre vou falar isso em live. E a pessoa foi lá, a Emi Kyoko leu, gostou. E eu tô aqui fazendo essas lives, eu tô aqui incentivando a escrita e a leitura justamente para isso. Se você tem vergonha dos seus textos, se você acha que você não escreve bem o suficiente, mostre, né? Crie um pseudônimo e vai. Vai errando português mesmo, não tem problema. Começo é feio. A cada vez que você vai treinando, cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando, é como se fosse um desenho, né? Então no começo é uma coisa meio que só rabisco, e depois você vai treinando, vai melhorando. Quando você vê, você consegue fazer algo incrível, algo realmente bem especial. É por isso que eu realmente sugiro que vocês vejam esse documentário da Clarice Lispector, porque você vê o amor pela escrita. Você vê que ela, assim, ela gosta de escrever por ela mesma. Textos dela são textos bem difíceis, ela escrevia de fato para ela mesma. Aquele como A Paixão, segundo o GH, eu achei... Eu confesso que eu não consegui ler, eu comecei assim e me soou muito estranho. Mas o conto como o ovo é um texto muito interessante que eu vou trazer para você. Vou trazer para vocês um pedacinho, né, do texto O Ovo dela, porque ela fala da questão da inspiração, de você se inspirar. É algo realmente muito legal, né? Então, agora que eu já conversei um pouquinho sobre a Clarice e também um pouco sobre o Machado de Assis, né? Que são duas figuras fantásticas que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer outros escritores. Eu vou finalizar essa live com um texto de minha autoria. Então, boa parte das lives vai ser assim, vai ter um texto de início, né? E finalizando. Lembrando, tá? Que todos os textos lidos em live tem os vídeos individuais, que é onde eu geralmente posto aqui, posto no meu canal também, tá? O canal do Cantinho dos Escritores a gente ainda tá vendo como profissional, a gente tá vendo a questão dos outros apresentadores também. Teve algumas pessoas que quiseram, e é legal ter outros narradores, porque tem alguns textos que ficam melhores em voz masculina, fica incrível. Só que como a gente ainda tá um pouquinho meio bagunçado, a gente tá ainda testando, vendo, né? Então tá meio realmente bagunçado. Mas depois a ideia é realmente trazer mais apresentadores, então não só vai ser eu que vai estar fazendo as lives, mas provavelmente outras pessoas. E isso é legal porque, sabe, incentiva realmente, né? E agora que a gente tá na quarta revolução industrial, pessoal, não tem jeito. Ou você se joga e aprende a lidar com esse mundo virtual, com esse mundo novo da internet, ou você fica para trás. Então, assim, é meio que essas lives eu tô fazendo para mim mesma, né? Se eu tô sendo egoísta? Tô sendo egoísta, mas é bom para treinar, né? Eu quero incentivar vocês também a fazerem isso. Começar a escrever, né, os textos e depois, quem sabe, montar um canal no YouTube e declamar as próprias. Eu acho muito legal isso. Teve um membro novo que ele tem canal. Eu esqueci o nome dele, desculpa, gente. Eu tô um pouquinho nervosa. E quando você tá nervosa, o que acontece? Você esquece as coisas, porque é fantástica essa vida, né? É o João Carvalho. Ele tem um canal, segue ele lá. Eu vou dar um up aqui no vídeo dele, pra ficar mais pra frente. Eu acabei de dar. Pra vocês assistirem, vai lá. Tem um poema dele autoral chamado A Flor. Muito bonitinho, muito incrível. Eu realmente gostei bastante. É um daqueles textos que você fica
você pensa, você é bem reflexivo, vai lá no canal dele. Quem tiver canal no YouTube e quiser começar também, eu super incentivo, tá? Porque eu também comecei assim, eu tô com o meu canal lá. É um canal em que eu posto aquilo que eu quero, é um canal em que eu posto aquilo que eu quero. Tem análise, tem poesia, enfim. Mas se vocês tiverem canal ou quiserem começar um canal ou alguma coisa do tipo, por favor, falem, tá bom? É claro que antes de compartilhar aqui no grupo, prestem atenção nas regras do seu Facebook, tá? Eu fiz um vídeo em fevereiro, do começo desse ano, explicando as regras e tudo, mas eu comecei a ver que já ficou, né? É legal de ver, porque assim, eu tava com um outro celular, com um celular antigo, que ele tá, não sei onde tá, enfim. É um celular que a câmera não é tão boa. E aí dá pra ver a diferença gritante de um celular pro outro. Eu vou ter que regravar as regras, mas eu vou regravar para não ter dúvida, não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Mas é fácil, são regras bem simples, tá? Então, você atentando às regras, vocês podem postar aqui seus vídeos, a gente faz a divulgação. Agora sim, eu vou finalizar essa live, né? Quem tiver texto, tanto para o Dia dos Namorados na sexta-feira, quanto para a próxima sexta-feira, coloca hashtag livecantinho, hashtag namorados, tá bom? E me marca, tá? Me dando permissão para ler tudo. Então vamos lá, último texto dessa noite, fechando essa live. Eu não li o chat, pessoal, porque tem poucas coisas e eu tô com esse delay estranho. Então, quando vocês comentam, eu não consigo ver a tempo, tá? Então, aqui, ó, peraí. Assis Oderan. Boa noite, sou poeta Assis Oderan, romancista, cordenista, estrela de ontem, luz do amanhã, da natureza símbolo, da pureza, do céu tamanha beleza. Do livro A Página Verdadeira do Amor, do jardim, o perfume da mais bela flor, assim, Oderan. Seja bem-vindo, Oderan. Muito bem, agora sim, vamos finalizar, né, já que não tem nada aqui no chat. Vamos lá. Meu texto, aqui. É de minha autoria, tá, gente? Par de asas por Lison Lilique. Cada pena que nascia, cada vez que precisei renunciar, cada dor, ardia na solidão. Uma dor, uma chama, algo que parecia interminável. Cada pena, cada arrependimento, cada não, me fez mais sábia, mais digna de minhas asas. Confesso, sentia vergonha. Cada nova pena que surgia, eu negava, eu escondia. Dizia, não posso mostrar, isso é muito estranho. Essa é a minha história, as asas ficavam cada vez mais difíceis de se disfarçar. Uma ou outra pena sempre a escapar. Ardia no coração a dor, uma chama, algo que parecia interminável. Escrever poesia é algo tão natural como assistir pássaros a voar. E assim eu finalizo essa live do dia 5/6. Precisando, é só chamar e eu fui. Até!